Olá, excelente dia, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui do canal. E hoje eu quero falar sobre uma coisa que é desconfortável, o desconforto, isso mesmo. Seja o desconforto de uma dor, seja o desconforto de uma perda, o desconforto de um momento, né, de uma situação atual que você esteja passando e não seja agradável, ou seja, não está como aquilo, como você desejou, né, que deveria estar. Então, todo esse sentimento, né, de desconforto que a gente tem, ele é um sentimento que oscila muito os nossos pensamentos entre eu quero que isso passe logo, eu quero que isso passe já, sabe? Então a gente fica oscilando, nossa, quando que vai passar? Quando que vai passar? E aquele pensamento, nossa, nunca vai passar, eu nunca vou sair dessa situação, sempre vai ser assim, né? Então a gente fica oscilando, né, como um pêndulo até, né? De um lado para o outro, de um lado para o outro. Enquanto mais a gente vem para esse lado aqui, quando a gente solta, ele vai para o outro lado, né? Então aí a gente fica. Isso causa muito cansaço mental, né? E muita ansiedade também. Então a gente tem aquela ansiedade entre o agora, eu quero que passe já, eu quero que passe agora, e o nunca vai passar, né? A gente fica o tempo todo, né, oscilando sobre esses pensamentos. Pensa agora você, né, quando você está passando por uma situação assim, uma situação desagradável, vamos dizer assim. Ou Adriana, acabei de perder um relacionamento, acabei de terminar um relacionamento, não tá legal. Então surge aquele primeiro momento, né, de ebulição e a gente fica nessa, né? Tem muita gente que fala assim, mas eu não quero ficar até 2 anos, 3 anos pensando nisso, eu quero que passe agora. E como eu já falei, né, quando a gente fica oscilando de um lado para o outro, né, a gente está sempre assim, naqueles momentos de pico de um lado e pico do outro. E isso também, como eu falei, já causa muito cansaço mental. Mas por que a gente fica dessa forma? Por que a gente fica assim? Porque a gente não entra para o centro, né? O centro é o único lugar que importa. Eu até anotei aqui para não me perder nesse assunto. Se a gente, por exemplo, existe, né, não sei quem já ouviu falar das leis herméticas, e uma das leis herméticas é justamente a polaridade. Quanto mais a gente vai para um polo, depois mais a gente vai para o outro. Então, se eu tô aqui, eu vou pendulando de um lado e vou pendulando do outro, tá? Entre o nunca e o impossível vai passar, e eu quero que passe agora, né? Como eu já falei, causa muita ansiedade também, né? Porque a gente tem aquele sentimento, eu não consigo lidar com isso, eu nunca vou conseguir lidar com isso, né? Porque não vai passar agora, tá? Nesse momento, existe um período que eu falo sempre para as pessoas em que você vai ficar no desconforto e quanto mais você quer que passe agora, mais você tá focando nessa situação, né? Por mais que você esteja pensando, eu quero agora, mas você tá focando na situação, você tá focando no sentimento, você tá focando no desconforto. Então, quanto mais você fica assim, mais você vai estar trazendo isso para você. Se você já viu vários vídeos meus no canal ou aqui mesmo, né? Eu sempre falo isso, né? Quanto mais você foca na situação, mais você dá força para essa situação. E outra, né, eu quero sair disso, quando você fica pensando também, eu quero sair disso, você tá pensando no disso. Você tá pensando no desconforto, você tá pensando na dor, tá? Então, uma coisa que eu venho estudando muito, né, sobre isso, é o que a gente deve fazer então, né? Porque tem muitas pessoas que me procuram, né, a grande maioria das pessoas que me procuram, aliás, né, justamente vem com esses sentimentos, com esse desconforto, seja em qualquer área da vida. É você se render, né? Como assim, Adriana? Se render, simplesmente falar assim, ok, tá tudo bem, né? Eu tô aqui comigo mesma e vou passar por isso, né? Esquecer o pêndulo de um lado e do outro e deixar o pêndulo ficar no centro. Quando o pêndulo fica no centro, já fiz até alguns exercícios aqui, né? Quando a gente se aprofunda, quando a gente se mergulha dentro da gente mesmo, né? Aí não importa qual seja a tempestade que esteja acontecendo lá fora, aqui dentro eu tô no meu centro. E quando eu tô nesse centro, e eu respiro nesse centro, eu respiro nessa sensação, ok, tá tudo bem, eu tô aqui comigo agora, eu vou ficar aqui comigo agora, né? Independente disso, independente do que esteja acontecendo lá fora, eu tô aqui, né? Independente se vai passar nunca ou vai passar agora, tá aqui, eu tô aqui comigo. Quanto mais a gente ficar nesse centro de rendição, dizer eu me rendo para tudo isso, mais a situação vai o quê? Se dissipando. Né, se dissipando, e aí você consegue passar por aquele momento. Quando você está entre os dois polos, né, você está resistindo em uma situação e outra situação. E tudo que a gente resiste, persiste, né? Não é fácil se render? Não, é bem desafiador. Eu falo por experiência própria, né? Eu sou uma pessoa assim que eu demoro para me render, eu demorava pelo menos, eu estou trabalhando muito isso em mim, a me render a situações que de repente não estavam do jeito que eu queria. Eu ficava lutando e me debatendo. Quanto mais lutava, mais me debatia, mais aquilo ia acontecendo. Isso foram várias situações da minha vida, tá?
E aí eu fui aprendendo, fui estudando muito sobre o assunto, né? E quando a gente se rende, quando você fala assim, ok, né? A desistência, eu desisto disso, né? Desistir não significa que você vai ficar deitado na sua cama chorando, esperando passar, tá? Não, não é isso. Desistir é você desistir de ficar pensando nisso, de ficar com aquela confusão mental pensando nisso. Desistir é você continuar o que você está fazendo na sua vida, né? Continuar indo, continuar fazendo as coisas que você tem que fazer, levantando, acordando, trabalhando, enfim, fazendo o que você tem que fazer, mas sem desistir do pensamento, é desistir do controle do pensamento. Eu sei que isso é muito desafiador, porque eu sempre também fui uma pessoa muito controladora. Eu descobri que eu queria controlar tudo, né? E quanto mais me saía da sensação de controle, mais desespero me dava. Eu achava que controlando, né, se eu controlasse a situação, eu tinha, né, o controle, eu tinha o poder. Eu tinha o poder por quê? Porque eu estava controlando aquilo lá. Até que eu descobri, né, que não existe nada que a gente possa controlar. A única coisa que a gente consegue controlar são os nossos, o quê? Pensamentos. De resto, a gente não consegue controlar nada. A gente não consegue controlar os fatos externos da vida da gente. A gente consegue controlar apenas os nossos pensamentos. E é esse o controle que a gente tem que ter, né? É esse o controle que vai fazer a total diferença na situação que você está passando. Então, quando eu deixo de pensar num polo, deixo de pensar no outro, e começo a respirar aqui dentro do meu centro, né, e me rendo à situação, aquilo vai passando. E se render também é você fazer o quê? Jogar amor para aquela situação, né? Porque o amor, ele vai curando tudo. Porque senão a gente começa a ficar com raiva, a gente começa a se sentir, eu me senti injustiçada porque eu tô passando por isso. E aí vem um turbilhão de pensamentos, né? Nunca vai passar, castigada, né? A gente já, eu tô sendo castigada, eu tô sendo isso, eu tô sendo aquilo. E aí fica um burburinho mental que você não consegue pensar. Então, se render é você largar de todos esses pensamentos, né? Tirar e falar assim, ok, eu sei que na nossa mente, às vezes, parece difícil a gente se render a esses pensamentos. O pensamento vem e no primeiro momento eles são mais, assim, desafiadores de controlar. Eu confesso isso porque também tem pensamentos mentais que eles ficam ali, blá, 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 né? Então, às vezes, no primeiro momento você fica assim, nossa, mas como que eu vou conseguir controlar tudo isso? Primeira coisa, sentiu, né, aquele sentimento, né, aquela sensação, ou agora ou nunca, você sente que você tá pendulando de um lado pro outro, você respira e fala assim, ok, eu me rendo, eu tô aqui comigo agora, eu tô cuidando de mim, não importa o que aconteça. Aí vem o pensamento, você nunca vai conseguir esquecer. Você fala assim, ok, tá bom também, nunca vou, eu vou continuar assim, tá tudo bem, eu continuo aqui comigo. Eu quero que seja agora, não interessa, tá tudo bem, se for agora ou não, eu tô aqui comigo. E vai jogando amor. Você pode imaginar a situação na sua frente, imaginar que uma luz rosa sai do seu coração e vai indo em direção à situação. E você vai jogando amor para essa situação, vai jogando amor para esse desconforto. E quanto mais amor você vai jogando para esse desconforto, mais ele vai se dissipando, você sente que ele vai melhorando, você consegue respirar, né? E você pode fazer aquele exercício que eu acho que eu já deixei algum vídeo aqui, de olhar para essa situação e respirando, jogando amor e passando por essa situação. Imagina que você está andando, você entra nessa situação, que pode ser uma região mais densa, respirando, jogando amor, e você passa. Quando você passa, você olha para trás, você percebe que ela diminui, né? Que você consegue passar, que você consegue andar pelo desconforto. E é muito importante a gente aprender a lidar e andar no desconforto. Por quê? Eu vou falar sobre um outro vídeo, tá? Depois, sobre a alegria. E uma das coisas que impedem a gente de sentir alegria profunda é justamente esse desconforto. Mas isso vai ficar para outro vídeo, senão eu vou começar aqui a falar e vai emendar um vídeo no outro. Tá? Então assim, né, em vez de ficar brigando com a sua mente, né, entre um lado e o outro, respira, fala assim, eu tô aqui comigo, tá tudo bem agora. Você pode até se dar um abraço, né, aqui. Você pode fazer um abraço da paz para essa situação, né? O abraço da paz é um exercício da terapia multidimensional que ele diminui os níveis de conflito que você tem. Então você ainda tá conflitando com essa situação por algum motivo, né? Talvez você tenha que aprender alguma coisa ainda dentro dessa situação. Então você respira, você olha assim, situação, eu te amo. Eu te respeito, eu te peço perdão, eu te perdoo, eu te aceito exatamente como você é. E se abraça, imagina que você está abraçando essa situação. Quanto mais você for fazendo isso, eu sei que no primeiro momento você fala assim, mas eu não amo nada, não tem problema, você pode falar, você pode fazer em formas de perguntas, situação, por que eu te amo tanto, por que eu te respeito, por que eu te perdoo, te peço perdão, e por que eu te aceito exatamente como você é. Abraça, né, se dá um abraço e vai liberando esses sentimentos, passando e caminhando protegidamente por esses sentimentos. Quanto mais você fizer isso, mais o desconforto vai diminuindo, né? Por quê? Porque você aprende a lidar com aquela situação, tá? Só o amor cura, né? Só o amor. Então, assim, enviar amor, enviar perdão, se perdoar por se permitir passar por essa situação,
qual ela que seja, perdoar as pessoas envolvidas, né? Tem alguns vídeos que eu já deixei no canal também sobre perdão, então vai lá, faz, perdoa você, perdoa a situação, né? E por quê? Porque aí no centro você consegue evoluindo e consegue crescendo também, ok? Então veio o pensamento, veio na sensação desconfortável, aprenda a viver nesse desconforto. Quanto mais você aprender a viver no desconforto, mais autoconfiante você vai ser, mais feliz você vai ser, porque daí você não vai ficar com estresse de fundo, que é uma coisa que eu vou falar no próximo vídeo, ok? Então, sempre respirando. E aqui umas perguntas que eu acho muito importante a gente fazer pra gente mesmo, né? Quando você tá passando por essa situação, você pode perguntar: o que eu posso fazer, aprender, ser enquanto eu espero isso passar? E aí você vai o quê? Aprendendo, né, naquele momento. E você foca onde? No aprendizado. Quando eu foquei no aprendizado, no que eu posso ser, no que eu posso aprender com essa situação, eu tirei o foco da situação, tá? Começa por aí. Então, tira o foco da situação e foco no aprendizado. O que eu posso aprender com isso, né? O que isso trouxe para minha evolução? Porque a gente está aqui sempre para aprender, para experienciar. Quais experiências, né, eu posso ter? Outra coisa que é legal também é você se olhar de fora daí, né? Você sai, imagina que você tá olhando você lá, né? Lá passando por aquela situação, fecha o olho, imagina que você tá olhando você passando por essa situação mais densa, jogando amor, e você fala assim: poxa vida, o que essa experiência quer dizer pra mim? O que eu posso aprender com essa situação, com essa experiência que eu não tô vendo, que eu não tô enxergando quando eu tô lá? Quando a gente olha de fora também fica mais fácil, né? A gente tem mais insights. E mesmo que não venham os insights de aprendizado no momento que você está fazendo exercício, você pode ter certeza que no seu dia a dia depois você começa a ter o quê? Nossa, poxa, vem, né? Esses insights acabam vindo no dia a dia. Eu mesmo, quando faço exercícios, é muito difícil eu ter um insight na hora. Mas depois, no meu dia a dia, eu olho uma coisa, poxa, tenho uma ideia, lembro de alguma coisa, e aí vai ficando muito mais fácil, né? Outra pergunta aqui: o quanto eu consigo compreender, sentir e acreditar que eu não sou esses sentimentos, que eu não sou essa situação, que eu não sou os sentimentos que essa situação me causa, que eu não sou isso, né? Que eu estou além disso. Então começa a se enxergar como além. Por mais que você esteja passando, né, por esse desconforto, isso te traga tristeza, te traga raiva, sentimentos de injustiça, enfim, qualquer frustração, decepção, você não é esses sentimentos, né? Você está além desses sentimentos. E quando você olha para fora, você vê isso. Né? Então você vai tirar, não é tirar esses sentimentos, é olhar para isso com amor e saber que você não é isso. É só uma situação que está passando e tudo passa, né? E no seu centro você consegue passar muito mais tranquila por isso, né? Com muito mais segurança por isso. E como eu já falei e repito várias e várias vezes em vários vídeos, você aprende a viver nessa situação. Adriana, aprender a viver nessa situação, um desconforto, quer dizer que eu sempre vou viver desconforto? Não, não significa isso. Significa que quando você tiver situações desconfortáveis na sua vida, você vai, né, se sentir capaz de passar por essas situações. Quando você tiver situações de dor na sua vida, você vai ser capaz de aprender com essas situações e de passar por essas situações de forma tranquila, né? Isso é muito importante. Né? Isso nos traz segurança, né? Porque eu não sou isso que está acontecendo comigo. Eu estou além disso, né? E sempre enviando amor, energia e perdão e tendo esse sentimento dentro de você. Por quê? A gente tem até uma tendência em não sair nunca da zona de conforto, né? Quando a gente aprende, e aí quando a gente não quer sair da zona de conforto, a vida vem às vezes e nos traz situações desconfortáveis. Por quê? Porque o universo está sempre se expandindo, o universo precisa se expandir, né? E ele precisa dessas situações, dessas coisas para a gente possa crescer, possa evoluir. Ninguém cresce, ninguém evolui na zona de conforto. E quanto mais você for aprendendo a lidar com isso, menos desconfortáveis elas vão ser e mais você vai sair da sua zona de conforto no seu dia a dia, porque você vai ficar sem medo agora de se arriscar, mas isso eu vou falar num outro vídeo, ok? Então faça esse exercício, envie amor, respire dentro dessa situação que você vai ver que passa muito mais facilmente, ok? Gratidão por mais esse vídeo, namastê!